Começamos o programa Ponto de Vista, que recebe aqui Basílio Cristópolos, ele que é presidente do PSOL de Maceió, doutor em Direito, e a gente vem falar aqui sobre os desafios inclusive do PSOL, o desafio da esquerda, mas o primeiro desafio, talvez, que a gente coloca aqui para discussão, é a cláusula de barreira. O PSOL precisa, assim como vários outros partidos, ultrapassar uma barreira de 1,5% em vários estados, acredito que em 14 estados, né? Isso é 9 a 14 estados, 9 estados, para continuar, sem precisar fazer federação nesse sentido. Como o PSOL tem se preparado? Bom dia, Wendel, bom dia a todos e a todas. O PSOL tem se preparado fortemente para esse desafio, né? Porque é um desafio realmente porque sem vencer essa cláusula de barreira, os partidos não vão mais participar dos horários gratuitos eleitorais, né, que divulgam as ações do partido na televisão, por exemplo, que é um instrumento importantíssimo de divulgação de ideias, e também dos fundos eleitorais, né, então, dos fundos partidários, né. Então, a existência do partido, enquanto tal, depende dessa configuração, de vencer essa cláusula de barreira. E o pessoal quer vencer e tem muitas possibilidades de vencer. Nós temos uma bancada que ela não é numerosa hoje, são apenas 6 deputados federais de 513, porém uma bancada que tem tido um destaque, né, muito importante, né, em todas as pautas que estão colocadas, né. Então nós esperamos que nessas eleições do próximo ano nós possamos eleger muito mais deputados federais, que é justamente onde se mede essa possibilidade de cláusula de barreira. A gente tem hoje, o PSOL tem 6 deputados, o Glauber Rocha, o Jean Willis, Edmilson, o Chico Alencar, Erundino, o Ivan Valente. Embora poucos, eles são bem representativos, estão sempre participando dos debates, principalmente cumprindo um papel de oposição. Qual estratégia pode ser utilizada para aumentar de 6, para aumentar os votos em cada região? Bem, a estratégia, na verdade, é tornar o partido cada vez mais difundido em todo o Brasil, né? Se nós pegarmos esses deputados, a grande maioria está concentrada em Rio de Janeiro e São Paulo, né? São 2 estados que onde o pessoal tem muito destaque, né? O Marcelo Freixo, por exemplo, foi candidato a prefeito no Rio, foi para o 2º turno, né? Um feito inédito numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades do Brasil. Então nós queremos eleger deputados federais no Acre, né? Em Alagoas, né? Se possível, claro, no Maranhão, no Centro-Oeste. Então, a ideia do PSOL é avançar um pouco mais no território brasileiro, e nesses estados também há uma grande possibilidade de eleger mais deputados, né? No Rio de Janeiro mesmo, com toda essa crise que o Rio de Janeiro passa, com essas dificuldades, o PSOL tem tido um papel de destaque da oposição, como você colocou, né? Um governo lá do PMDB que teve muitos problemas, né? 3 ex-governadores presos, né, nesse momento. Então, o PSOL vem sendo, na verdade, a linha de frente dessa oposição, e é muito possível que lá outros deputados federais sejam eleitos, além desses que já foram colocados. Qual a região ou quais estados o PSOL tem identificado maior dificuldade? Bem, aqui no Nordeste é uma região particularmente difícil, né? E o Centro-Oeste, né? Talvez sejam as 2 regiões onde o PSOL hoje tem menor representação, né? Não foi sempre assim. Nós já tivemos a própria Luísa Helena, que foi fundadora do partido daqui de Alagoas, né? Que já exerceu cargos eletivos, mas o PSOL, especialmente aqui, passou por uma grande mudança, né? Uma reestruturação, e agora o partido, acredito eu, está mais plural, com mais pessoas envolvidas, com diversos segmentos da sociedade, mas de qualquer forma não temos nenhum eleito hoje aqui no estado de Alagoas para os grandes cargos, né? Temos apenas alguns vereadores valiosos que fazem um bom trabalho, mas enfim, pensamos que podemos vencer essas dificuldades aqui no Nordeste, especialmente em Alagoas. A construção do PSOL tem sido feita onde o PSOL busca os seus ativos, as pessoas que podem fazer a diferença para o PSOL, que pode agregar mais votos. Bem, o PSOL é um partido de trabalhadores, trabalhadoras, desempregados, de pessoas que lutam contra a opressão, né, contra as minorias, né? É um partido que acolhe a comunidade LGBT, que acolhe as comunidades negras, indígenas. Então, nós buscamos votos e apoios, né? Muito mais apoios do que votos, porque a tarefa principal do partido não é exatamente a eleição, embora a eleição seja importante,
mas é muito mais construir as lutas sociais de que o povo brasileiro e alagoano precisa. Então nós buscamos os nossos apoios e construir o partido dentro desses segmentos, né? Nós temos, por exemplo, muitos filiados ao PSOL no Benedito Bentes, né, no Conjunto Paulo Bandeira, na periferia da cidade. O PSOL não quer e não é aqui em Maceió um partido elitista, né, que apenas pessoas, né, de classe média alta fazem parte. Pelo contrário, a grande maioria dos filiados é de pessoas, né, simples. E obviamente que nós temos gente de todos os segmentos sociais, médicos, né? Nós temos advogados, temos professores, como eu falei, desempregados também, porque são pessoas que estão vivendo na pele a grande dificuldade que hoje existe no Brasil, né? Com 14 milhões de desempregados. Então, nós buscamos em diversos segmentos da sociedade, em diversas regiões da cidade e do estado, né? Não temos restrições, digamos assim, nesse sentido, mas obviamente que o nosso público e as pessoas que se identificam com o partido podem estar em todos os lugares, né? A gente tem visto, exemplo, a tua formação, você é doutor em Direito, como foi a tua chegada no PSOL? Bem, eu me filiei ao PSOL não há muito tempo, né, em torno de 1 ano, e julgo que um papel fundamental exerceu o Gustavo Pessoa nesse sentido, né? A campanha do Gustavo Pessoa para a Prefeitura de Maceió no ano passado foi uma campanha extremamente vitoriosa, né? Apesar dele não ter sido eleito, evidentemente, mas foi uma candidatura de 13 mil votos em Maceió, né, que é um número relevante, para uma campanha barata, uma campanha feita com muito esforço pelo Gustavo, e foi uma campanha que conseguiu, na verdade, trazer um grupo de pessoas razoável depois dela, né? Ou seja, foi uma campanha que conseguiu projetar o PSOL como um partido que pode ser instrumento de lutas para diversos segmentos. Então, após a campanha, eu me aproximei do Gustavo, né, junto com outras pessoas, e nós entendemos que o PSOL era um partido que poderia dar anseio aos nossos desejos sobre a sociedade alagoana, né, para mudar aquilo que a gente quer em Alagoas e em Maceió. Quando se pensa nessa tua chegada, pensa também em alguns nomes, né? Exemplo, você é um cara da área jurídica e tem alguns trabalhos podem inclusive se assemelhar às propostas do PSOL, exemplo do orçamento aberto. Conta pra gente desde quando você investiga o orçamento aberto, o que é o orçamento aberto, como ele se propõe. Bem, eu trabalho a questão do direito financeiro e orçamentário, a questão de orçamento público desde a minha graduação, né? Orientado pelo meu querido professor Gabriel Ivo, no TCC já trabalhei questões relacionadas ao orçamento. E quando eu fui a São Paulo, passei 3 anos lá, 2 anos como pesquisador da FGV, eu trabalhei especificamente com orçamento aberto e transparência fiscal, transparência de dados públicos relacionados à despesa e à receita do Estado. Então, em 2011 eu já trabalhava com essa temática, né, lá na FGV, e eu pude desenvolver diversos trabalhos e pesquisas dentro dessa área de portais de transparência, né, de orçamento aberto. E é um tema que eu até hoje gosto bastante e faz parte da minha produção acadêmica, né, enquanto professor de Direito, né? E eu acho que é um tema, sim, relevante, que o pessoal certamente irá defender nas próximas eleições e na sua atividade diária, que é a questão da transparência do orçamento, né, de ter verdadeiramente as informações colocadas nos portais, que essas informações estejam, de fato, acessíveis, né? Há um estudo internacional, por exemplo, que diz que para a informação ser transparente, ela tem que estar a 3 cliques no computador, né? Se você tem que clicar 20 vezes para encontrar aquela informação no portal, aquela informação, embora ela esteja no portal, ela não é transparente de fato, né? Então, nós temos diversas lutas que podem estar relacionadas a esse assunto também. E é um assunto que foi da minha área acadêmica, eu já pesquiso então há 6 anos pelo menos, mas também podem ter uma influência, digamos assim, na nossa atividade enquanto partido, né? Nesses 6 anos, você viu evolução nessa área? Bem, um dos artigos que eu escrevi, né, justamente, que foi um artigo publicado no Conjur, que é um site jurídico, foi publicado também no site da Transparência Internacional, falando sobre o orçamento aberto no Brasil, né? E uma das críticas que eu faço no artigo é justamente que o Brasil ele não é tão ruim em termos de transparência, mas a gente não evolui ao longo do tempo, né? Não há uma grande evolução a olhos vistos, digamos assim, em termos de transparência. Então nós temos muito gargalos ainda. Os municípios menores ainda não conseguem ser transparentes, né? Muitos estados ainda também não conseguem colocar as informações também nos seus portais.
E assim, essa dificuldade é uma dificuldade que a gente vive aqui né, no Nordeste, né, e também em Alagoas. Por que é importante ter um orçamento aberto? Bem, um orçamento aberto é importante porque os estudos indicam que quando o orçamento ele é transparente, normalmente as pessoas passam a fiscalizar mais esse orçamento. E quando as pessoas passam a fiscalizar, elas evitam que certas despesas sejam colocadas. Por exemplo, no estado do Maranhão, há uns tempos atrás, quando a governadora era Rosiana Sarney, houve um grande escândalo, né, relacionado ao orçamento aberto, que foi uma pesquisa feita por alguém identificou que o governo estava comprando camarões e lagostas, né? Então, só se conseguiu identificar isso porque a informação estava disponível no site. E isso fez com que o governo recuasse nessas compras, né, e deixasse de gastar com esses itens, né? Então, quando você tem as informações dadas no orçamento, embora nem todo mundo pesquise, mas sempre vai ter alguém especializado, até mesmo a oposição, que sempre exerce um papel importante na democracia de fiscalização, né, e os próprios deputados podem também fazer esse papel, de verificar, de fato, se aquelas despesas que o Estado está realizando atendem ao povo ou não, né? E a gente sabe que muitas despesas que os estados fazem, de uma forma geral, não satisfazem as necessidades do povo, né? Há gastos vultuosos com, às vezes, poltronas, mesas, e você tem a falta de remédios, né, e de itens básicos para a sobrevivência da população. O que é que precisa constar? Exemplo, você citou o camarão, você tem que citar o que gastou com o buffet ou com o camarão? Bem, você deve ter, né, a lei da transparência coloca que você deve ter alguns elementos, né? Algumas coisas mais técnicas, talvez o público se interesse, mas a nota de empenho, o valor da liquidação, o valor do pagamento. Mas aí você tem que identificar a empresa que recebe, o valor que ela recebeu e uma descrição dos produtos entregues, né? Obviamente que essa descrição nem sempre ela é tão boa quanto a gente gostaria, né? Muitas vezes você tem lá gêneros alimentícios, né? E ali não são colocados exatamente que tipo de produtos você tem. Mas o ideal é que seja o mais transparente possível, né? Se você conseguir identificar item a item do que foi entregue, esse é o ideal de transparência. Quando se fala em poder público, você tem praticamente uma auditoria interna e uma externa nesse sentido. Então, se o Estado precisar comprar máquinas, ele precisa dizer com quem comprou e o que gastou com máquinas. Mas se ele precisar contratar, por exemplo, comunicação, publicidade, ele precisa apenas licitar uma agência. Essa agência é um órgão, é uma instituição privada. Hoje, caminha-se também para se auditar a empresa que presta serviço ao Estado? Bem, em termos de controle, né, os tribunais de contas, eles têm capacidade jurídica, né, de fiscalizar qualquer um que receba recursos públicos. Então, até um cidadão comum, mesmo que não seja uma empresa, se ele recebe recursos públicos, ele pode ser fiscalizado, inclusive condenado pelo Tribunal de Contas. Então, essa limitação do ponto de vista legal não existe. Qualquer um pode ser fiscalizado por esses sistemas de controle, né, tanto interno como externo. Então, a ideia é que essas empresas que recebem, caso elas não prestem de fato o serviço ou prestem numa qualidade inferior àquilo que foi contratado, isso é muito comum, né? Há várias denúncias na televisão sobre isso, né? Você contrata para construir uma escola. Aí na licitação você diz que o cimento vai ser da qualidade A. Aí quando você vai fiscalizar a obra, o cimento é o pior que existe, né? Então, esse tipo de fiscalização pode levar à condenação de uma empresa ou mesmo de uma pessoa física, né, que use de forma equivocada os recursos públicos. Quando se aplica isso, eu tenho me estendido um pouco nessa questão do orçamento aberto, mas porque isso termina sendo uma das ferramentas que se propõe para a moralização e para o fim da corrupção, que é uma das bandeiras do PSOL. Está muito longe de conseguir? Olha, nós sabemos que o Brasil passa por uma crise ética, né, e de corrupção muito grande, né? E o pessoal vem sendo fiscal disso no Brasil inteiro, né? E nós queremos que esse papel não seja reduzido, né? E é evidente que ainda há muito por percorrer, né? Porque não basta apenas você ter dados no orçamento. Você precisa, de fato, que a população se organize cada vez mais para exercer esse controle, né? Há uma fé muito grande, às vezes, das pessoas nesses órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU. A verdade é que esses órgãos eles só conseguem fiscalizar 1% do que ocorre no Estado, né? As pessoas elas precisam exercer cada vez mais o papel de elas serem fiscais do Estado.
né? E não precisa ser aquela pessoa chata que fica indo em todo lugar e tal, mas naquilo que lhe diz respeito, naquilo que lhe interessa. Se você é, por exemplo, um profissional da saúde, nada mais justo que você, na sua organização, no seu sindicato, na sua associação, vocês tomem um dia por mês para verificar as contas, os pagamentos feitos na sua área, verificar se os recursos estão sendo bem empregados, né? Se as pessoas estão cuidando bem dos recursos públicos, né? Se nós criarmos essa cultura, e nós pretendemos participar da criação dessa cultura, dando formação, por exemplo, a líderes comunitários, a presidentes de sindicatos, para que eles possam exercer esse papel. Porque só contar com os deputados, com os membros dos tribunais de contas, né? De fato, você não vai conseguir resolver todos os problemas que nós temos hoje, né? Quando se pensa nisso, também se pensa nos vários trabalhos que têm sido feitos do pessoal também contra as reformas. É o que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Eu que estou aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente municipal do pessoal de Maceió, ele é doutor em Direito. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente do pessoal de Maceió, doutor em Direito. A gente está aqui falando sobre os desafios do pessoal, o desafio também da área da esquerda. A esquerda que tem criticado as reformas do governo Temer. Qual a avaliação, Basílio, do governo Temer? Bem, o governo Temer é mal avaliado não só pelo PSOL, mas por todo o Brasil, né? Um governo que tem 3% de aprovação. É realmente algo inédito. Eu nunca tinha visto nos meus 32 anos um governo tão mal avaliado pelo povo, né? Todas as classes sociais, de todas as formas, de todos os grupos, né? Por quê? Porque é um governo que implementa reformas que não tem nenhum respaldo social, né? Se o presidente Temer, né, ou a Dilma, ou o próprio Aécio tivessem feito campanha dizendo, olha, faremos reforma trabalhista, fazemos reforma da Previdência, e esse candidato tivesse ganho as eleições com essas propostas, você certamente teria um governo mais bem aprovado, né? Muito embora eu ainda continuaria discordando desse tipo de reforma, né? Mas a verdade é que é um governo que implementa reformas que não passaram pelo crivo da população, né? E isso é extremamente antidemocrático, né? Você não respeitar aquilo que foi dito nas próprias eleições, né? Então, a reforma trabalhista, por exemplo, que agora está começando a ser implementada,
os juristas ainda estão batendo cabeça, né, para saber o que vai ser de fato implementado ou não, né. Eu vi uma fala de um juiz, colega meu do trabalho, dizendo, olha, os juízes vão aplicar sim a reforma, agora vamos fazer ainda a análise da Constituição, né? Será que essa reforma é constitucional? Muitas coisas ali são verdadeiramente absurdas, né? Hoje a notícia que se coloca, né, é que trabalhadores intermitentes, né, eles poderão até ter que pagar para trabalhar, né? Porque os salários serão tão baixos que não vão cobrir transporte, INSS, enfim, despesas que o trabalhador deve ter para poder subsistir. Então, a reforma trabalhista criou a possibilidade de você criar empregos, mas de pessoas que não vão ter mínimas condições de subsistir, né? Se o salário mínimo já era ruim, nós vamos ter agora situações piores do que o salário mínimo, né? Pessoas que vão receber menos do que o salário mínimo em condições ainda mais degradantes, né? O fato, por exemplo, de você permitir que uma mulher grávida ela possa trabalhar em ambientes insalubres, né? Eu não entendo como alguém pode propor uma mudança nesse sentido, né? Então, e passou, né? E passou, está aí, né, em vez de ser implementada, e ninguém sabe exatamente como isso vai ser lidado, né, dentro do Poder Judiciário, por exemplo. É por isso que esse governo, né, e há várias pessoas ligadas a ele que pretendem extinguir a Justiça do Trabalho, né, que hoje, bem ou mal, exerce um papel importante nesse freio, digamos assim, de propostas que não tem muito sentido para o trabalhador, né, e que visam apenas aumentar exponencialmente os lucros de grandes empresas, né? Então, é óbvio que as empresas precisam continuar existindo no sistema que nós temos, mas a verdade é que você precisa também dar condições mínimas de subsistência aos trabalhadores, né? Mesmo no sistema capitalista que nós vivemos, né? Senão você tem um sistema que não vai funcionar. E eu acredito que essa reforma trabalhista, por exemplo, ela vai levar a grandes prejuízos e conflitos sociais nos próximos anos. E as que se avizinha, que é a reforma da Previdência, que é uma reforma que eu me detive mais, porque está dentro mais do meu espectro de estudo, né? Já que eu estudo orçamento, justamente a reforma da Previdência, a principal justificativa dela é que vai quebrar o orçamento se não for feita, o que é uma grande falácia se você coloca justamente os dados, né? E o governo foi proibido de fazer propaganda antes de ontem, né? Porque a propaganda era, enfim, não trazia dados específicos. É uma reforma que vem prejudicar os servidores públicos, que vem prejudicar os trabalhadores de uma maneira geral e que vem supostamente trazer mais igualdade e trazer equilíbrio das contas públicas. É óbvio que, no ponto de vista do equilíbrio, você pode até dizer que poderá se pensar que haverá uma economia de gastos, né? Por outro lado, o governo, mesmo com a reforma trabalhista, está colocando medidas que vão diminuir a arrecadação da Previdência, né? Porque se você é contratado por um emprego comum, você paga a Previdência. A partir do momento em que você é contratado nesses regimes temporários, intermitentes, nem sempre você vai contribuir para a Previdência e no mesmo montante. Então acaba que as medidas que o governo vem tomando também estão reduzindo a arrecadação da Previdência. E aí, para ter um sistema equilibrado, você tem que pensar na despesa e também na receita do outro lado, né? Então, as reformas que o governo vem fazendo são reformas que não se sustentam a longo prazo, né? Que não se sustentam. Outra medida interessante também, que eu critiquei fortemente, foi a do PDV nacional, né? Nós tivemos aqui a experiência do PDV em Alagoas, que foi muito ruim. Até hoje pessoas sofrem, né, pelas decisões que foram obrigadas a tomar naquele momento de crise que viveu o estado de Alagoas. E o governo nacional fez o PDV voluntário, né? Quem quiser pode vir e tal. E aí esperava-se que 5 mil servidores aderissem ao PDV. Aderiram 76, um fiasco total do governo federal, né? Justamente porque as pessoas, no momento de crise, vão deixar os seus empregos públicos federais para arriscar a sorte, né? Para empreender. Empreender em que condições nesse momento, né? Que o Brasil oferece. E ainda mais é uma medida que quer colocar o servidor público como culpado, né? O servidor público é sempre o culpado dos governos pelos gastos, pelos problemas. Nunca são os governantes, nunca é a falta de planejamento do governo, né? De estabelecer, enfim, no mesmo tempo que tem isenções fiscais altas, né? Exatamente. E nesse momento também que o Congresso aprovou isenções fiscais para as petrolíferas estrangeiras, né? Ou seja, as empresas de petróleo de outros países foram concedidos agora benefícios fiscais para ela, né? Então,
Estado de Alagoas também vem concedendo incentivos de ICMS para cana-de-açúcar e para os usineiros, né? Então, nesse momento de crise, é um momento onde os governos vêm justamente colocar mais benefícios para as grandes empresas e reduzir direitos dos trabalhadores, o que obviamente vai crescer a desigualdade no Brasil, que é um dos nossos principais problemas. Quando se pensa nisso, você falou de escolher o servidor público para vilão, mas o governo Temer ele inicia a sua gestão com a PEC do teto dos gastos públicos. Os eleitos para pagar o pato não teria sido a parte social? Mas veja, essa PEC dos gastos públicos, que foi aprovada logo no início do governo, você está certo, é uma PEC que vai trazer enormes prejuízos para o funcionamento do Estado. Nenhum país do mundo adotou um sistema como esse. Eu estudo, como eu falei, gastos públicos e despesa pública desde a minha graduação, há mais de 10 anos. Não existe nenhum país do mundo que tenha um sistema desse de congelamento de gastos por 20 anos. Isso não existe. Porque isso não respeita a ideia de que o Estado irá progredir, que pode crescer economicamente. Então você presume que o Estado vai estar em crise nos próximos 20 anos. E você pega como referência para congelar justamente o ano de crise, que é o ano onde os gastos foram mais baixos, né? Então é um sistema que não tem o menor sentido. Mas esse congelamento vai atingir todos os aspectos do Estado, né? Não só os gastos sociais, que sim vão ficar enormemente prejudicados por essa medida, mas os próprios servidores, né? Porque como é que você vai contratar, fazer concursos, né, se você está congelado, se você não pode crescer os seus gastos? No máximo você vai conseguir repor as aposentadorias e eventualmente as mortes dos servidores. Mas você não vai conseguir fazer, de acordo com essa nova PEC, né, essa mudança que houve na Constituição, na verdade já é uma emenda à Constituição, novas contratações, fazer com que alguns serviços cresçam, né? Então, precisamos de mais professores? Eu não tenho dúvida que sim. Como é que você vai crescer o número de professores se os gastos estão congelados? Né? Existe uma incompatibilidade entre essas duas ideias. Então, se o Brasil voltar a crescer economicamente, será que mesmo assim a gente não pode contratar mais professores? Tem que ficar congelado por 20 anos? São medidas que não podem ser compreendidas pela racionalidade, mesmo numa lógica capitalista. Mas né? de onde surge essa proposta? Bem, essas propostas, elas surgem, né, de pressões internacionais que o Brasil sofre, né? E assim, não quero criar conjecturas, né, criar ideias muito loucas, mas existe uma pressão internacional para que o Brasil não seja um ator forte no cenário internacional, né? E você congelar os gastos do Brasil é congelar também a projeção que o Brasil tem no cenário internacional. Então, existe uma pressão internacional e de grandes empresas que não são necessariamente brasileiras, mas grandes empresas estrangeiras que hoje dominam o mundo, né? Todo mundo sabe, né, que essas empresas, Apple, Microsoft, não exatamente essas, mas muitas empresas hoje dominam o mundo, né? Não são mais apenas os estados, embora os estados ainda tenham um papel importante. Elas têm interesses econômicos que o Brasil seja um país que exporta produtos alimentícios, né? Não que seja um país que desenvolve tecnologia, que desenvolve indústria nacional. Então nós vemos esse processo onde a indústria cada vez é mais tímida, né? As universidades vão perder sentido nesse processo, porque se eu não quero inovação tecnológica, para que eu quero universidade? Então existe um projeto de fato para acabar com as universidades brasileiras, né? Que são em sua grande maioria públicas. Não, então o projeto que um grupo que está no poder hoje quer é um projeto de um Brasil menor, né? E obviamente que o pessoal luta contra essas forças, né? Para que nós tenhamos um país onde haja empregos, bons empregos, onde os trabalhadores possam ter uma qualidade de vida melhor, onde a gente possa ter uma educação pública gratuita, uma saúde pública gratuita, de qualidade. E obviamente que há avanços e retrocessos nesse processo, né? Mas nos últimos anos os retrocessos são muito grandes, né? Essas reformas não ajudam, elas não vão trazer crescimento econômico para o Brasil, né? Pelo contrário, vão trazer mais desigualdade e piores condições para o povo brasileiro de uma maneira mais ampla. Quando se pensa numa reforma da Previdência, pensa-se também no fato de incentivar ou estimular uma previdência privada? Existe essa hipótese, né? O setor bancário, ele é um setor que mais lucra no Brasil, né? Nesse tempo de crise, os bancos estão batendo recordes de lucro, né? É uma coisa meio difícil de qualquer um entender aqui no Brasil e no mundo, né?
como é que estamos em crise e os bancos estão sempre cada vez lucros mais altos, né? E certamente eles já têm hoje poderes, né? Nomeiam o ministro da Fazenda, nomeiam, né? Quiçá vice-presidentes e presidentes, né? Escolhem quem vai colocar o projeto que lhes agrada, né? No poder. E essas pessoas, né? Esses grupos econômicos, eles de fato têm projetos para vender cada vez mais produtos seus, né? Então, a previdência privada, ela será uma realidade muito mais presente caso a reforma da Previdência seja aprovada, né? Tenho para mim que o governo está caminhando para destruir a Previdência Pública, né? A gente vai Tanto em termos de arrecadação como de gasto. A gente vai para o nosso intervalo, a gente volta já. Eu estou aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente do pessoal do Maceió. A gente volta já. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara, a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente municipal do pessoal do Maceió. A gente fala aqui do pessoal e no âmbito nacional, 2018 um ano importante, inclusive para frear, né, uma velocidade tão grande de reformas. Quem o pessoal pretende apresentar? O pessoal ainda não definiu seu candidato para 2018 no plano federal, né? Mas há alguns candidatos que estão colocados pré-candidatos, né? E um dos principais é o do Guilherme Boulos, né, que é o líder do MTST, mas ele ainda está combinando com o partido, digamos assim, essa participação na candidatura da presidência, né, porque não é uma decisão fácil. Ele é um líder muito importante hoje no Brasil, do movimento dos trabalhadores sem teto, né, e de fato é uma decisão muito importante você se candidatar a presidente da República, né, mas existem outros pré-candidatos, a própria Luciana Genro dentro do partido, que pleiteiam essa vaga de presidente da República, né? E todos eles têm bons nomes, o Nildo Ourix também da Santa Catarina e outros nomes. Mas enfim, amanhã, no caso, agora em dezembro, nós teremos o Congresso Nacional do PSOL, que eu participarei, e lá definiremos algumas questões, como por exemplo, se espera que definiremos que teremos um candidato, né, a presidente da República. Não necessariamente sairemos de lá com nomes, mas com alguma indicação, pelo menos, de quem será o nosso candidato ou de que forma iremos escolher, digamos assim, esse candidato, né? Ou candidata. Pelo que passa
a construção de um candidato à presidência? É obrigatório, não é obrigatório para vocês em termos de sentimento? Vantagens e desvantagens de uma presidência? Bem, é importantíssimo ter um candidato à presidência, né? Porque o candidato à presidência ele vai canalizar atenções em debates para as pautas do partido, né? E o partido tem muitas pautas e o pessoal é um partido muito necessário hoje, né? Nesse cenário de reformas, de lutas, né? Nós vemos o quanto as vozes do pessoal têm sido importantes, né? Para frear, enfim, muitos mecanismos, porque muitas coisas passaram e muitas outras, o próprio pessoal, aliado a outras forças políticas, né? Conseguiu impedir que passassem também. Então, um candidato à presidência, um candidato a governador, um candidato ao Senado, é importantíssimo para o partido, para que ele possa exercer esse papel fundamental na democracia, de se contrapor ideias que hoje são dominantes, né? Como a ideia de que tem que se fazer reforma da Previdência. O pessoal é um partido importantíssimo para dizer, não, existem alternativas. Existem outras formas de você aumentar a arrecadação da Previdência, né? Sem criar novos impostos. Existem formas de você reduzir gastos da Previdência sem gerar injustiças, né? Então eu penso que o pessoal é um partido importante nesse sentido, de definir vagas para esses cargos, mesmo que eventualmente não sejam eleitos, né? Mas eles exercem um papel importante no debate de contrapor ideias que às vezes os partidos dominantes não vão colocar, né? Ter um candidato a presidente pode ajudar a cláusula de barreira? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que é importantíssimo o candidato a presidente, inclusive para isso. A grande dificuldade é que os grandes nomes do partido, como por exemplo Marcelo Freixo, que poderia ser um belo candidato à presidência, eles precisam se candidatar a deputado federal para garantir a cláusula de barreira. E é importante também que o pessoal possa garantir uma bancada cada vez maior no Congresso Nacional, porque essa bancada ela é muito presente e faz muito barulho, digamos assim, né? Então, quanto maior ela for, mais possibilidade ela tem de barrar certas propostas, de denunciar, né, de estar presentes em todas as sessões, em todos os embates, né, de ter um leque maior de pessoas que vão trabalhar nesse sentido, né? Então, a prioridade hoje do partido é, de fato, eleger o máximo de deputados federais possível, né? O PSOL tem participado ativamente desse processo, mas esse processo do governo Temer, por exemplo, ele é desencadeado de um ano, máximo 2, agora. Antes você tinha um governo Dilma. Uhum. Como o PSOL analisou os 13 anos do governo PT? Bem, o PSOL ele nasceu, né, justamente de discordâncias do governo do PT, né? Talvez algumas pessoas não se lembrem, né, mas o governo do PT, logo no início, ele apresentou também uma reforma da Previdência, né? E Heloísa Helena e outros que fundaram o partido foram expulsos porque não concordaram com aquela reforma da Previdência e com outras coisas que o governo federal propunha naquela época. Então, o pessoal nasce justamente de uma crítica ao PT, né? Não se critica todas as políticas que o PT tem, há concordâncias em alguns pontos, mas essencialmente o pessoal nasce dessa discordância do PT, né? De colocar certos pontos que o PT não colocava ou discordar de pontos que o PT colocava. Então, o pessoal sempre foi oposição desde que nasceu, ainda não conseguiu apoiar um projeto político que fosse de esquerda, que tivesse ideais, né, que fossem compatíveis com o do PSOL, né, porque avaliamos que o governo do PT, né, foi um governo que também tinha muitas forças da direita, né? Se vocês verem, por exemplo, observarem o governo atual do Michel Temer, há várias forças que já estavam presentes no governo do PT, obviamente não com essa força, não com essa dominação, o PT ainda fazia um contraponto, mas enfim, o pessoal foi crítico, né, ao governo do PT durante esses 13 anos, crítico a diversas políticas que o PT fez, né, embora tenha concordância com algumas, como eu coloquei também, claro, mas o balanço é um balanço de que houve acertos e erros, né, e esses erros foram apontados pelos parlamentares do PSOL, né? Em nenhuma votação que passou, que tenha sido proposto algo que o pessoal não concordava, o pessoal calou e votou junto com o governo, mesmo sem concordar, né? Quando o pessoal concordava com as pautas, votava a favor, quando discordava, votava contra, exercia uma oposição responsável, né? Não ser aquela que vota tudo é contra, não é um partido que tudo é do contra, né? Mas é um partido que coloca suas posições quando necessário, né? Quando são regras que vão prejudicar a vida das pessoas, como, por exemplo, reformas da Previdência, como as que foram colocadas, o partido ele vai se posicionar, seja quem estiver no poder, né? O PT, PSDB, PMDB, né? E a gente espera, obviamente, que um dia
a gente possa fazer parte de um governo que traga mudanças positivas, né, nesse sentido, e que tragam pautas que a gente defende e concorda. Né? Como o pessoal tem analisado a posição nas pesquisas de Jair Bolsonaro? Bem, obviamente que esse candidato ele representa muitas pautas que são opostas, eu diria, às que são defendidas pelo PSOL. Né? O PSOL é um partido que defende, né, a comunidade LGBTQ, né? É um partido que defende comunidades quilombolas, é um partido que defende comunidades indígenas, enfim. E o deputado, candidato, obviamente que ele tem diversas falas, né, contrárias a esses projetos. Né? Nós avaliamos que ele seria um desastre, né, enquanto presidente da República, e obviamente que faremos oposição a ele se não diria, se não todas, pelo menos a grande maioria de suas pautas. Né? E temos uma posição crítica a ele, né? Obviamente que ele tem muitos seguidores hoje, né? Nós observamos isso. Não sabemos até que ponto tudo isso é real, porque há vários fakes, né? Que reproduzem, às vezes, discursos de ódio dele, que a gente não sabe exatamente se são pessoas ali ou se são mecanismos pagos, né? Para difundir certas ideias. Mas nós vemos com preocupação essa ascensão de ideias autoritárias, que hoje ele vem representando, né? Seja ele ou não uma pessoa autoritária, acreditamos que ele é, mas ele representa hoje vozes autoritárias na sociedade, vozes que nós não concordamos, né? Então pensamos que a segurança pública precisa ser resolvida sim, né? Mas não é eliminando as pessoas pela rua que você vai resolver a segurança pública, né? Temos outras medidas que precisam ser tomadas, né? Até de redução da desigualdade, medidas maiores de educação e saúde, que vão trazer também reflexos na segurança pública, obviamente sem excluir o papel da polícia, que é importante nesse processo. Né? Mas se nós observarmos, há uma impressão de que a polícia é fechada com esse tipo de ideia, e nós sabemos que não é. Né? Inclusive há um grupo de policiais no Rio de Janeiro, que chamam policiais antifascistas, né? Que defendem justamente ideias progressistas de segurança pública, né, que tem outros tipos de pensamento. O próprio Marcelo Freixo hoje exerce um papel importantíssimo na segurança pública do Rio de Janeiro, né, porque ele consegue capitanear ideias não só da população que sofre violência, né, mas dos próprios policiais que também muitas vezes são vítimas dessa violência e desse sistema opressor, né, porque o policial ele arrisca sua vida na rua, né, muitos policiais morrem hoje no Brasil. E as pessoas precisam perceber que esse sistema não é bom para ninguém, né? Que não vem funcionando para nenhuma das partes, né? Nem para os policiais, nem para o resto da população. Então, pensamos que a segurança pública e esses temas que são colocados pelo candidato, voltando ao tema, né? Eles podem ser colocados sobre outro viés, né? Sobre outra forma de pensar o mundo, né? E o pessoal propõe essa forma diferente de pensar o mundo. Mas geralmente quando se bate esse debate, costuma-se de colocar que tipo, o Bolsonaro seria a extrema direita e vocês seriam a extrema esquerda. Vocês concordam com essa colocação? Não concordamos com ela exatamente, porque o PSOL, se nós observarmos, ele não é um partido que tem um pensamento único, né? Ele não é um partido que se coloca hoje na vanguarda da revolução comunista. Não é exatamente isso. O PSOL tem pessoas progressistas, né, que se identificam com pautas de esquerda, tem pessoas de esquerda marxista, né? Mas é um partido muito plural, um partido que agrega setores que estão contra a reforma, de uma maneira geral, setores de trabalhadores, né? E obviamente que conjugar uma série de ideias dissonantes nem sempre é fácil, mas é um desafio que o partido se propõe, né? De ser esse guarda-chuva que vai abrigar diversas formas de pensar, mas que são diversas formas de pensar que têm uma certa unidade. De defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, dessas pautas que nós colocamos, né, de comunidades, de minorias, de ser contra reformas trabalhistas da Previdência. Então, isso não é exatamente ser radical, né? Se nós, olharmos para o passado, né, o PSOL é um partido que ele é radical, num certo sentido, né, de que procura resolver os problemas pela raiz, né? Mas não é um partido... Não classificaria como partido de extrema esquerda, né? É um partido de esquerda, sem dúvida nenhuma. E o deputado, né, colocado, ele de fato hoje representa anseios da extrema direita, né?
Obviamente que nem sempre ele foi assim, se nós pegarmos o passado dele, né? Ele tem propostas muito ligadas a melhorias de salários dos militares, né? Mas ele viu que existe um filão de pessoas hoje que querem uma certa dose de autoritarismo. Ele desempenha esse personagem, né? Eu creio que ele é muito mais um personagem que está tentando surfar na onda, né? De uma sociedade que busca, em certos pontos, né? Um tipo de repercussão para esse tipo de voz. Mas, obviamente, que a gente tem que combater esse tipo de postura, né? E seremos contra toda vez que esse tipo de postura autoritária for colocada, né? Eu estou aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente do PSOL de Maceió, doutor em Direito, e a gente vai para um último intervalo, voltamos já. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Voltamos com o programa Ponto de Vista, nosso último bloco. Estou aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é presidente municipal do PSOL de Maceió, doutor em Direito. Basílio, você é presidente municipal. Como Maceió está politicamente? Como o pessoal pensa politicamente em Maceió? Bem, Maceió é uma cidade muito interessante, né? Porque é uma cidade que conjuga diversas realidades, né? Você pega a Ponta Verde, por exemplo, de Atiuca, ela tem o IDH próximo a um país europeu, né? E quando você vai para a periferia, você tem um outro país completamente diferente, com o IDH próximo a de um país africano, né? Dos mais pobres, né? Então, é uma cidade muito plural, com muitas diversidades e também com muitas contradições, né? Então, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Pensando Alagoas, justamente para desenvolver ideias para Maceió e para Alagoas, né? Pensando em eleições, mas pensando também na ação do partido que vai desenvolver aqui em Maceió e em Alagoas. É verdade que Maceió ela está estagnada há muito tempo, né? É uma cidade que não consegue superar essas dificuldades, né? Da violência, da pobreza, né? Da falta de educação das pessoas. E nós pensamos que essas pautas são urgentes, né? Muito mais urgentes do que, enfim, a orla simplesmente da cidade, né? Então a cidade ela precisa ser feita para quem mora aqui, né? Eu não estou sendo xenófobo de maneira alguma, é claro que o turismo é sempre bem-vindo, né? Mas a prioridade de um prefeito deve ser tornar a cidade agradável para quem mora aqui. E nós temos diversas medidas que podem ser colocadas para que a cidade se torne melhor para as pessoas, né? Então, a própria rua fechada ali da praia aos domingos, ela é uma medida muito tímida ainda, né? Mas que, veja, com tão pouco você consegue agradar ali as pessoas, trazer uma área de lazer aos domingos, né? Mas isso só se dá na orla, né? Fizeram uma experiência ali na Praça Centenário, mas ela é muito intermitente, não vai para frente. Mas a cidade precisa estar presente não só nos pontos turísticos, nos pontos mais ricos, né? A cidade precisa estar presente no Milito Benz, no Conjunto Paulo Bandeira, precisa criar espaços de lazer para as pessoas. E o principal, né, que é educação e saúde. As pessoas sentem muita falta disso. Todo mundo sabe que o problema de Maceió é na área da saúde, é um problema que Maceió não consegue resolver. Nós temos os postos de saúde que estão loteados, né, por políticos, né, que fazem com que a população não tenha acesso de fato a atendimento básico, né? Isso é qualidade de vida das pessoas. Então,
pensamos que essas são pautas que a gente precisa tornar cada vez mais populares, né? As pessoas precisam saber que um partido de esquerda, como o PSOL, ele quer justamente isso, que você possa ir no médico e ser atendido dentro daquele horário que você combinou, né? E sair de lá, né, com a saúde resolvida, né? Que você não precise ficar madrugadas esperando por uma vaga para o seu filho na escola, que as escolas estejam acessíveis às pessoas na sua localidade, né? Que os professores sejam valorizados. Eu estava conversando com alguns professores das redes estaduais e municipais, né? E justamente eles colocam que há falta de valorização dos professores, né? Que isso é uma coisa que eles sentem bastante, né? Que os salários não são atrativos, né? Que as escolas não oferecem a infraestrutura necessária para que eles trabalhem. E, obviamente, que se o professor não está satisfeito, se o professor não desempenha um bom papel, dificilmente você vai ter uma boa educação, né? Então, não basta você construir a escola. Você tem que construir uma escola boa, com prédio decente, com área de lazer. Você tem que valorizar professores, você tem que valorizar os servidores de uma maneira geral. Eu que sou professor sei da importância, né, que você tem de ter um ambiente da escola que seja adequado, né? E a violência atrapalha muito nesse sentido. Então, Maceió é uma cidade que precisa ser pensada para as pessoas que moram aqui, né? E eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva que não vem ocorrendo, né, em muitos e muitos anos, né? Você tem uma gestão que ela maqueia as cidades, né, ao longo das últimas gestões, né, não só para colocar essa última, mas as que vieram também anteriormente, né? E fazem um papel de colocar a cidade para o turista, né? Então a orla é sempre bonita, agradável, embora nunca tenha resolvido o problema do Alagoinha, né? Mas quem mora na periferia sabe do sofrimento que é, né? De você ter uma cidade que o transporte não funciona bem, né? Onde falta ônibus, às vezes o ônibus no domingo funciona até as 2 horas da tarde, então você não pode ter um lazer na praia, porque não sabe se vai ter ônibus para voltar. Onde os horários não batem, né? As pessoas sentem uma série de dificuldades. Então, a cidade precisa funcionar para quem mora aqui, né? E o pessoal está preocupado com essa questão. Como é que a gente faz Maceió uma cidade para se viver bem? Para que as pessoas possam ter qualidade de vida, né? Para que a gente possa melhorar nos índices de qualidade de vida, né? E em Alagoas todo esse problema é um problema recorrente, né? Você morar hoje no interior, muitas vezes impede que você tenha acesso aos serviços básicos, né? De saúde, educação, até inclusive de moradia, né? Que também é uma pauta que o pessoal se preocupa bastante, né? Qual é o déficit habitacional de Maceió hoje? É enorme, né? O Gustavo colocou isso muito bem na campanha dele para prefeito, né? Temos uma cidade que não tem moradia para todo mundo. E a gente vê prédios novos, mas prédios de 200, 500 mil reais, 1 milhão de reais, né? Quais são as pessoas que vão morar ali? É o povo de Maceió ou são turistas que vêm? Ou as pessoas ricas aqui compram mais e mais apartamentos, mas e moradias populares, né? Temos o caso, por exemplo, dos moradores da chamada favela do Jaraguá, né? Que era aquela comunidade que vivia ali, enfim, que foram desalojados de lá, levados para uma outra habitação mais distante. E é uma habitação que não oferece todos os serviços que eles precisam, né? Eu tive a oportunidade de ler um trabalho científico sobre aquela ocupação, né? No caso, aquela moradia nova que eles colocaram. E é uma moradia que foi projetada para São Paulo, não tem nada a ver com Maceió. As paredes já estão completamente sujas, degradadas. Eles não têm área de lazer, foi prometido que seria terminado ali a área de lazer deles, com campo de futebol, alguma coisa mais, e nunca foi feito. Então, Maceió é uma cidade que não se preocupa hoje com as pessoas que moram aqui. A impressão que nós temos é essa, né? É uma cidade que é feita para os turistas virem, se agradarem, né? Isso é importante, claro. Nós temos empregos que são gerados dessa atividade. Mas muito mais importante é você fazer uma cidade agradável, né? E que funcione nos seus serviços básicos para quem está aqui. Isso não precisa nem ser de esquerda para concordar, né? Eu acho que a população de Maceió tem essa impressão, né? Que a cidade não funciona muito bem para elas, né? Até as pessoas que têm mais recursos sofrem com a violência, com o trânsito, né? Muito embora talvez não pensem tanto na questão da educação e saúde por terem serviços privados, né? Mas até nesses aspectos básicos de transporte, né? Todo mundo sente que Maceió é uma cidade impossível de você circular. Eu tenho a oportunidade de estar muito presente na cidade de João Pessoa, uma cidade que eu vou bastante,
E você sente diferenças, né? Uma cidade do mesmo tamanho, praticamente, que a nossa, mas a forma de circular na cidade é completamente diferente, né? Você tem muito mais opções de trânsito, né, de vias, o trânsito aqui em Maceió não existe lá. Até amigos de São Paulo que eu trago para cá, para Maceió, o pessoal diz, olha, Maceió está tão ruim quanto São Paulo. Para você ver o nível que a gente chegou hoje aqui de trânsito e de desconforto, né? De falta de planejamento urbano. Falta de planejamento urbano, né? Nós não ocupamos bem, o plano diretor foi mudado, né, em Maceió para permitir grandes construções na beira da praia, um erro enorme. Já há denúncias de línguas negras chegando em Guaxuma, né? O movimento Abrace a Garça colocou isso recentemente. E a tendência é não resolver esses problemas, né? Nós não temos sequer um planejamento para dizer, ó, daqui a 10 anos vai estar melhor, daqui a 20 anos, não dá para resolver de um ano para o outro, mas daqui a 20 anos a gente vai estar numa situação melhor. Hoje não temos perspectiva nenhuma disso. Isso é muito preocupante para uma cidade que não se planeja para o futuro, né? Alagoas também é pensada pelo pessoal? Alagoas está sendo pensada e vai ser também pensada nesse projeto que a gente denominou de Pensando Alagoas, né? Alagoas, nós sabemos dos grandes problemas que o Estado possui, né? Para começar no deslocamento, né? Que também, para você se deslocar dentro do Estado é extremamente dificultoso, né? Mas especialmente nos serviços públicos essenciais, né? A rede estadual não oferece uma educação pública de qualidade pelo Estado, né? Nós temos um Estado empobrecido, né? Ignorante, né? Assim, que não consegue superar essas mazelas porque justamente o Estado não consegue oferecer esses serviços públicos para a população, né? Então a população ela quer estudar, ela quer ter atendimento de saúde, mas é uma população que não consegue superar essa barreira, né? Tanto é que a expectativa de vida de Alagoas é uma das mais baixas do país, né? Então, Alagoas precisa ser repensada do zero, né? E ainda mais agora nesse processo de falência das nossas usinas, né? Que eram as grandes empresas do Estado, muito embora não pagassem tributos, né? Proporcionalmente ao poder econômico que elas tinham, mas hoje estão aí falindo, alguns estão indo a leilão nesses dias, né? Lajinha e outras tantas, né, que pararam de desenvolver suas atividades. Isso é extremamente preocupante para as pessoas do campo, né, os trabalhadores, homens e mulheres do campo. E qual a perspectiva que eles vão ter, né? Eu estava conversando com os meus alunos, né, que é de uma cidade do interior, e eu falando, olha, qual a perspectiva de vocês lá? Eles disseram, olha, não tem perspectiva de emprego, o único emprego que existe é na prefeitura. Então, como é que você pode ter uma cidade no interior de Alagoas que não tem desenvolvimento econômico algum, que a única atividade relevante é prefeitura? Isso não existe, né? Nós precisamos ter atividades econômicas no interior, né? Que vão desde a atividade rural, né? Para que as pessoas possam ter suas terras, né? Para poder desenvolver suas atividades rurais, até outros tipos de atividades que têm que ser pensadas, né? E a gente vê que esse processo ou não existe ou é muito lento, né? Pois bem, Basílio, a TV Assembleia agradece sua participação, deixa as portas abertas e espera que você possa retornar aqui para falar mais sobre o pessoal e sobre Alagoas. Eu que agradeço a oportunidade e tenham todos um bom dia. A gente agradece também a você. Você também pode rever esse programa no Facebook, no YouTube, buscando TV Assembleia Alagoas. A gente agradece a você. Até uma próxima oportunidade.